Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e no vídeo de hoje eu venho trazer esse livro aqui que é simplesmente sensacional. Como a democracia elegerá o anticristo, a negação definitiva da independência, liberdade e justiça, de acordo com a Bíblia, por Arno Froese. Vamos dar uma olhadinha nesse material? Então roda a vinheta aí. Bem, pessoal, estou trazendo esse material aqui para a gente estar olhando ele um pouquinho mais por dentro, porque eu achei esse material assim bem interessante. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã e deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante aqui para o canal, ok? Bom, esse livro aqui é bem interessante. Ele não é capa dura, tá? É uma capa brochura, tá bom? Ele tem um total de, vamos ver aqui, 250 páginas, tá bom? 250 páginas. Mas o que eu achei bem interessante nesse livro são o seu índice e toda as suas subseções, né? E o tratamento que ele vai dar sobre muitas dúvidas que as pessoas têm nesse meio aí escatológico. Isso eu achei muito interessante nesse material aqui, ok? Sem muitas delongas, abrindo ele aqui, novamente o título, né? Ó. Aqui vem a ficha catalográfica, ok? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver um pouco o índice dele, tá bom? Então, olhando aqui o índice, olha que interessante, né? Então, vem aqui nota do autor, prefácio, por que estudar o futuro, compreendendo a profecia, erros de interpretação, conflito em família no Oriente Médio, Israel, o maior sinal do fim dos tempos, o mistério da iniquidade e o arrebatamento, um mistério babilônico e o seu poder, identificando o mistério chamado Babilônia, a Europa na profecia, como a Europa haverá de liderar o mundo, o surgimento da unidade global, a Europa além do ano 2000, o reino falsificado e o reino final, unidade verdadeira e unidade falsa, como o mundo se tornará um, profecias do juízo final, democracia, o Deus da nova era, o tempo dos gentios e Israel, a grande tribulação e o dia do Senhor, contagem regressiva para o arrebatamento, o milênio, início e fim e as notas. Então, como vocês podem ver, os assuntos que ele vai trabalhar aqui e abordar são assuntos assim muito interessantes para um único material, tá bom? Então, abrindo aqui vem a nota do autor, ok? Prefácio, para que os irmãos possam ver. Aqui ele traz umas figuras em preto e branco. Por que estudar o futuro? Ele vai trazer aqui um resumo. E aí ele vem com esses subtítulos que eu achei bem interessante. Ó. Por que estudar o futuro? A importância do preparo e do planejamento. Aguardando o futuro também é o fim. E por aí vai. Ó. O abismo, lago de fogo, até mesmo os demônios conhecem a profecia. Ele vai trabalhar esses assuntos. Achei bem interessante. O espírito da profecia, profecia cumprida, incredulidade sobre as profecias cumpridas, os discípulos não creram, conhecimento da mente ou do coração. Os gentios reconhecem o Deus de Israel, os gentios anunciam o nascimento de Cristo, duas pessoas aguardavam por Jesus. Aí já entra aqui no capítulo 2, compreendendo a profecia, vem um resumo. Compreendendo a profecia, amigos de Israel, outra profecia não cumprida, a proclamação messiânica de Jesus, medo do desconhecido, o lugar errado e hora errada. Então, ele traz assim conteúdos
muito bom sobre esses assuntos aqui, né? Você consegue entender, compreender de uma forma mais aplicável essas questões. Achei muito interessante por causa disso, né? Pedidos em terras estranhas, segurança eterna em Cristo. Aí vem erros de interpretação, erros da interpretação, o único caminho para a salvação. A igreja é receptora da profecia, as profecias acerca de Jerusalém, as profecias acerca do Estado de Israel, sensacionalismo, uma pedra de tropeço na profecia, pedras do templo. Olha, corvos multiplicam-se miraculosamente, o computador da besta na Bélgica, a Arca de Noé e os artefatos arqueológicos, o que realmente precisamos vigiar, o conflito de família no Oriente Médio, conflito de família no Oriente Médio, né? O regresso dos judeus, Abraão, o início de Israel e dos árabes, Abraão e os árabes, oração de Abraão pelos árabes, bênção de Ismael, outros descendentes de Abraão, aí vem, né? A obediência de Abraão e por aí vai. Então eu achei assim que são assuntos muito interessantes. O Israel, o maior sinal dos fins dos tempos, ele vai trabalhar essa questão, né? Testemunho de Charles Spurgeon em 1910. O anelo entre Israel e a paz. Israel, o objeto da profecia. O antigo pecado de Israel. Olha que interessante. Uma nação santa de cristãos. O pedido de Israel por um rei. Anticristo, principal enganador. O ministério da iniquidade e o arrebatamento. Quem ou o que é o ministério da iniquidade? O grande engano. Aguardando o arrebatamento, não o dia de Cristo, a remoção do Consolador, dia de Cristo, o evangelho que não consola, o ministério da Babilônia e o seu poder, né? O sucesso do anticristo, o dia do Senhor. Olha, é muitos assuntos. A angústia de Jacó, a aliança de 7 anos, falso profeta, Satanás e o anticristo estão unidos, Satanás o imitador, o anticristo, Satanás a imagem, a marca, controle total, controle bem-vindo, comunicação mundial, Babilônia política, prostituição mundial, Babilônia embriagada. É muitos assuntos, achei bem interessante, porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? E esse livro aqui, ele traz ali um entendimento sobre essas passagens, né? Essas questões aí, identificando o ministério chamado Babilônia. Olha, é um livro assim bacana, não é um livro caro, tá bom? Não é um livro caro. Para quem está procurando entender esses assuntos, eu acredito que seja muito bom esse material aqui, ó. Europa na profecia, né? Europa na profecia, 4 impérios gentílicos, a visão de Daniel, Babilônia, o senhor Nabucodonosor, como a Europa está surgindo para assumir a liderança, ouro, prata, bronze e ferro, ministério do ferro, aqui vem, né? A ditadura versus democracia, que ele já vai começar a entrar nessa questão, o comunismo e os judeus, comunismo anti-religião, regras da democracia, a reversão da Torre de Babel, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, o que há de errado com a democracia, no tempo de Noé, Ló e Sodoma, Europa hoje, os elogios à democracia, 3 provas dos finais dos tempos, aliança de Roma com Israel. São assuntos assim muito bacana mesmo, pelo menos para quem tem curiosidade entender um pouquinho sobre essas questões. Como a Europa haverá de liderar o mundo, né? Então vem, ó, Estados Unidos, retrato da unidade, como a Europa haverá de liderar o mundo. Na realidade, os Estados Unidos jamais se tornarão unidos, jamais se tornaram estados, né? A unidade somente através da paz, não da guerra. Europa, o começo do último império. Aí vem, ó, porque a Europa deve liderar o mundo. Europa imita Israel, Israel é o centro da terra. E por aí vem, a Europa quer substituir Israel.
o Ocidente, o Oriente, Sul, religião, Estados Unidos em grandes apuros, economia, por aí vem. Os tempos estão mudando. É um material muito bacana. O surgimento da unidade global, né? Como que ele vai surgir, como a Europa unificada imita a igreja, o surgimento da unidade global, unidade na diversidade, as regras da nova ordem mundial, a identidade corporativa global, cooperações mundiais estão na liderança, a mescla do sucesso da nação, uma história de sucesso no século XX e por aí vai, ok? É só para os irmãos, e tem muito mais aqui, tá vendo? Então é um livro espetacular, vale muito a pena você ter esse material a nível de pesquisa, a nível de conhecimento, entender melhor as questões que permeiam toda essas profecias, é bem bacana, ok? Então fica aí mais uma indicação do canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida dos irmãos.